Olá, galera, boa noite, tudo bem? Hoje, 29 de abril de 2024, estamos iniciando mais uma live aqui no nosso portal do Bruno Neres Notícias. Como sempre, a gente procurando trazer conteúdo e informação de qualidade, né, para todos vocês que sempre aqui realmente acompanham o meu portal e também todas as segundas-feiras tiram um tempinho reservado aí para realmente participar aqui e acompanhar, assistir, mandar sua dúvida, sugestão, elogios, né? Também são sempre bem-vindos. As críticas também são sempre bem-vindas. Então eu agradeço imensamente a todos vocês, né, que sempre estão aqui participando conosco aqui realmente nessa live todas as segundas-feiras, e aqueles que não estão todas as segundas-feiras que entrou hoje para poder assistir, agradeço imensamente, né? Desde já vou dando boa noite a algumas pessoas que já estão aí se conectando aí conosco para participar da live de hoje. Ela realmente, né, irá trazer uma informação muito importante, um assunto de grande conteúdo e de grande qualidade para a gente aqui na nossa sociedade, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os 22 anos da Lei de Libras, né? Vamos falar um pouquinho das conquistas alcançadas, né, ao longo desse tempo, né? Discutir um pouco, né, sobre alguns desafios e algumas dificuldades, né, que as pessoas realmente acabam enfrentando, né? As pessoas que são portadoras dessa deficiência. Então, né, é um assunto que realmente muito preocupante, né, para todos nós aqui na nossa sociedade e de grande importância, que às vezes nós não temos, né, um olhar para esse tipo de assunto, certo? E hoje nós vamos ter assim participações, né, especiais, né? Vamos ter pessoas, né, que vão estar, né, fazendo, né, a interpretação. Olá, boa noite, seja bem-vinda, certo? Obrigado. Essa é uma das intérpretes e também estará fazendo a tradução para a nossa convidada, né, que é a Dominique, ela que é professora de matemática, é a professora, ela, né, ela que é uma mulher surda, e ela também trabalha na AESUS, né, que é realmente, gente, uma associação muito importante para a gente na sociedade, né? Boa noite, Dominique, e seja muito bem-vinda. Olá, boa noite, obrigada. Disponha. E também, né, apresentar a nossa intérprete, né, que estará também fazendo esse apoio e essa ajuda na comunicação com a Dominique, né? Boa noite também e seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Certo. Então, gente, nós só estamos aguardando, né, também a Márcia fazer também a conexão conosco e também mais um outro participante, né, que também irá estar junto conosco aqui. Bruno, Márcia está falando no chat que não está conseguindo entrar. Eu estou tentando enviar o convite para ela por aqui, para ver.
E só me perdoe, né, porque a Márcia havia me falado que teria uma substituição. Agora, eu só não sei se seria, no caso, se era da Cristiane ou o Valdelice, né? Desculpa, aí no caso, pode se apresentar Valdelice. também. Ah, certo. Valdelice. Perfeito, gente. Então, essa também será a Valdelice que estará nos acompanhando, né, durante a live para estar, né, fazendo essa ponte, né, juntamente com a Dominique também, né, que irá nos contar um pouco dos desafios, também das conquistas, né, que ela realmente, né, enfrenta e também, né, que ela também já alcançou, né, também durante, né, esse momento, esse tempo, né, que ela enfrenta, né, na nossa sociedade. Vamos fazer até o seguinte, né, Valganice, como a gente, acho que, vamos dizer, agora eu consigo conectar a Márcia aqui. É Cristiane, Bruno. Quem vai substituir Valdelice é Sóstenes. Ah, certo. Desculpa, Cristiane. Vamos então, gente, né, fazendo, né, a nossa live, né, dando início, enquanto a Márcia, né, vai tentando nos comunicar conosco, certo? Dominique, né, você, né, que fez uma graduação em matemática, certo? Qual foram, assim, os desafios que você enfrentou, né, durante, né, esse processo dos seus estudos, né, para essa graduação? E também nos conta um pouquinho também alguns desafios, né, e dificuldades que você também enfrenta hoje para tentar até se comunicar com as outras pessoas, né, que não falam a linguagem, né, de sinais ou a Libras, né? Então, boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, né? É muito importante, eu gostei muito de estar apresentando. Meu nome é Dominique, meu sinal é esse aqui. Eu sou professora formada, né, graduada em matemática, me formei no IFBA no ano passado. Não foi fácil, né? Foi com muito esforço, muita luta. E também no passado, né, eu cresci estudando em escola inclusiva e eu tinha o desejo de estudar em escola que só pertence a Libras, escola bilíngue. Mas minha mãe não deixou. Então eu estudava com ouvintes e surdos, né, com a inclusão. Não foi fácil, às vezes tinha intérprete, às vezes não tinha intérprete. Também no ensino médio, várias informações eu perdi, vários conteúdos de matérias, e foi muito difícil, né, por ser surda. Eu fiquei triste porque eu perdi muita coisa. Faltava intérprete nas escolas, faltava acessibilidade, os intérpretes tinham vários problemas de salário, várias coisas. E no passado, meu sonho era fazer faculdade de arquitetura. Eu amo figuras, imagem, mas eu não consegui. Várias barreiras, não consegui fazer a prova, perdi 2 vezes, mas eu tenho um amigo surdo que ele ficou me incentivando a fazer matemática. Ele observou que eu tinha esse potencial, eu também gostava, e aí ele me incentivou a fazer a inscrição no IFBA. Eu aceitei, né, fiz a licenciatura em matemática e não imaginava que no futuro ia ser professora. Aí eu consegui, passei na prova, eu nem acreditei, fiquei muito feliz, minha família também ficou muito feliz.
Eu sou a primeira, né, a fazer faculdade na família. Então, minha família também ficou muito feliz, muito emocionada por ter conseguido lá no IFBA. E lá no IFBA foi difícil entrar. Parece que, parece que era muita responsabilidade, né? Várias informações diferentes. No IFBA foi muito bom também. Tem vários tradutores, intérpretes de Libras ótimos. A acessibilidade lá é muito boa também com os intérpretes, me ajudaram bastante. Mas às vezes, né, é muito difícil. Parece que a sociedade vem contra a gente. As pessoas às vezes me perguntavam como é que você vai ensinar no futuro? Você vai ser uma professora de matemática, como você vai ensinar os ouvintes? Aí eu respondia que os surdos também precisavam de uma referência surda na área, que era muito importante. Mas que eu podia também no futuro ensinar os surdos, alunos ouvintes também, que eu poderia. Então, assim, às vezes eu tinha ficava um pouco triste, né? Um sentimento assim, porque tinham várias barreiras. E assim, eu não pensava em ser professora, né? Foi acontecendo. E aí eu fui estudando várias coisas, várias matérias profundamente. E aí os professores me parabenizavam, sempre com a ajuda dos intérpretes, eu ia respondendo. E os professores falavam, olha, a aluna Dominique é muito inteligente. Então, foi muito importante para mim. E o meu sentimento dentro da faculdade foi um esforço, né? A principal matéria, filosofia, a matéria de filosofia, também de sociologia. São matérias muito pesadas, tinham vários textos, textos difíceis, várias palavras que eu não entendia o significado. Então, eu tinha que ler, estudar, né? Eu ficava pensando, né? Eu sou surda, como eu faço para entender várias palavras, vários significados? Então, eu tive que me esforçar muito para ler, não foi fácil. Muitas vezes eu chorava muito, orava muito, pedindo a Deus que me ajudasse, que me desse força para eu continuar lutando. Alguns professores também fizeram a adaptação dos materiais em Libras, me ajudou muito. Eles explicavam matéria de filosofia. Às vezes eu não entendia nada do texto. Eram palavras bem difíceis, não aplicavam para mim, que sou surda. Então, assim, teve vários problemas, né? Várias barreiras dentro da faculdade e eu consegui vencer. E hoje eu me emociono quando eu lembro de tudo isso. Que eu não desanimei, eu continuei. Eu estou muito feliz de estar formada hoje. Gente, muitíssimo obrigado, né, Dominique, por realmente essa sua trazer essa experiência, né, para a gente. E desde já, né, parabéns por você mesmo com essa dificuldade, não desistiu dos seus sonhos e realmente seguiu em frente e conseguiu ser exemplo, né, para as pessoas que têm também, né, são portadoras de deficiência, que são surdas, e não devem realmente desistir por conta desse desafio. Então, você serve de grande exemplo para muitas pessoas. Desde já, parabéns por ter realmente enfrentado esse desafio e dificuldade, certo? Márcia, conseguimos... Obrigado. Agradeço. Márcia, obrigado.
Boa E noite. Márcia agora conseguiu a conexão conosco, né? Gente, Márcia também, né? Nossa participante aqui na nossa live de hoje. Só esclarecendo, Márcia, eu não consegui aceitar o convite do outro intérprete, porque aqui o Instagram só está me permitindo o convite para 3 pessoas. Não Então é tem por isso que eu não estou conseguindo problema, não tem aceitar. problema, porque é a troca. Quando o Cristiano trocar com ele, ele entra e Cristiano sai. Não tem problema. Pronto, perfeito. Gente, essa é a Márcia Lemos, certo? Ela é a diretora da Associação Educacional Sonhos no Silêncio, que é a AESOS. Márcia, eu te agradeço imensamente, né, por você realmente ter aceito o convite e ter se disponibilizado, né, a fazer esse bate-papo conosco. Muito boa noite e seja bem-vinda. Boa noite, Bruno. Boa noite a todas, a todos e a todes. É uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos ruivos no ombro. Estou usando óculos de grau na cor nude e argolas marrons. E estou usando uma blusa marrom também de manga. Então, mais uma vez, é muito bom estar participando a convite seu, Bruno, para tratar de uma conquista da comunidade surda e de todos que fazem uso da língua brasileira de sinais, que é a Lei de Libras. Então, a Lei de Libras que completou no último 24 de abril 22 anos e hoje estamos aqui com a presença dessa maravilhosa Dominique, que nos orgulha muito de tê-la como professora de matemática na nossa equipe, na equipe do Centro Educacional Sonhos no Silêncio. Estou muito feliz. Que bom. Saiba que eu também estou e todas as pessoas realmente estão aqui participando e nos assistindo aqui na nossa live. Mas nós sabemos, né, que hoje enfrentamos muitas dificuldades, né, e desafios na nossa sociedade. Até mesmo para a gente, né, nos locomovermos, né, aqui em Salvador. E principalmente as pessoas, né, portadoras de deficiências, né, auditivas, as pessoas surdas, né. Como é que você vê realmente, né, esses desafios que as pessoas têm enfrentado e enfrentam, né, na nossa sociedade? Bruno, a acessibilidade é algo muito desafiador para as pessoas com deficiência. No que tange a pessoa surda, ainda é uma barreira maior, né? É importante que a sociedade como um todo ela se conscientize de que a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência é algo importantíssimo, porque o número de pessoas com deficiência no Brasil, ele só faz aumentar. Hoje nós temos 18 milhões e 600 mil pessoas com deficiência no nosso país, né? Então a gente não pode deixar de pensar em políticas públicas para a acessibilidade. E essa acessibilidade, ela não tem que estar só no papel, ela tem que estar realmente implementada. E no que diz respeito ao sujeito surdo, ao cidadão surdo, a grande barreira é a falta de acessibilidade comunicacional. O surdo, ele precisa ter assegurado nos espaços, em todos os espaços da sociedade, a sua acessibilidade, que é a presença do intérprete de Libras para aqueles surdos que faz uso da língua brasileira de sinais. Então, assim, para que ele possa, de fato, ter a sua acessibilidade plena, garantida, a gente precisa ainda romper ou vencer alguns desafios aqui no país e também no nosso estado e na nossa cidade. Então, assim, a gente tem uma lei que já tem 22 anos, que foi regulamentada no âmbito nacional, mas a gente precisa regulamentar essa lei aqui no estado, a gente precisa regulamentar ela nos municípios para que a gente possa, inclusive, reivindicar e lutar por concursos públicos
para os profissionais tradutores e intérpretes, né? Que a gente ainda não conseguiu. Já fizemos vários movimentos e ainda não foi possível, né? Nós precisamos que o poder público ele crie escolas bilíngues para surdos, né? A gente precisa investir na formação de tradutores, intérpretes e instrutores surdos. Nós precisamos que as universidades elas criem mais cursos de letras libras para formar mais profissionais, para atender essa demanda que é tão grande em nosso estado. Então, são muitos desafios, mas que a gente continua firme, insistindo e persistindo, porque a gente acredita que a gente pode estar virando essa situação. E, assim, estar hoje numa live falando da acessibilidade das pessoas com deficiência, mas principalmente com foco na pessoa surda, é muito bacana, muito bacana. Então, assim, a gente precisa, de fato, assegurar que o surdo ele tem acessibilidade em todos os setores, saúde, educação, transporte, justiça, lazer. O estado da Bahia é um estado que faz muitas festas. Em nenhum momento é pensado que a gente tem um contingente de pessoas surdas e que gosta de festa, quer participar, mas muitas vezes ele se retrai porque não são festas acessíveis. É isso. Com certeza, Márcia. Realmente, né, disse tudo aí para... Disse tudo realmente, né? Dessa questão de que as pessoas realmente ainda não pensam, né, nessas pessoas, né, que realmente são portadoras dessas deficiências, né, em todos os sentidos, Bruno, principalmente... eu queria pedir licença para você, mas assim, À vontade. só até para que as pessoas, inclusive, que estão nos ouvindo, fica, inclusive, melhor até para a gente falar pessoas com deficiência. Porque, assim, uma live é também para que a gente possa estar compartilhando ensinamentos, né? Então, assim, não é portador de deficiência, apesar de que a gente sabe que tem muitos ainda documentos que existe esse termo portador de deficiência. Mas a pessoa com deficiência, ela não porta a deficiência. A deficiência faz parte dela. Então, ela não está desconectada dessa deficiência, né? Então, a gente só chama pessoas com deficiência. Não tem problema, é pessoas com deficiência. A pessoa cega é cega, a pessoa surda é surda, a pessoa com limitação intelectual é a pessoa com limitação intelectual. É isso, é a gente simplificar, né, as nomenclaturas, vamos dizer assim, certo? Perfeito esclarecimento, tá vendo aí, gente? A gente fica com muita dificuldade, até mesmo, né, para saber, né, como falarmos. Então, a Márcia trouxe aí perfeitamente, né, essa explanação, né, de como nós podemos tratar, né, essas pessoas, certo? E, Márcia, vamos falar também um pouquinho, né? Bruno, Dominique quer falar um pouco, pode? Ela disse que quer só acrescentar. Pode, à vontade. Ela disse que concorda com Márcia sobre o termo surdo ou deficiente Auditivo. e também nunca falar a palavra surdo-mudo. Ela diz que é horrível, os surdos não gostam, eles não gostam mesmo, que para eles é como uma falta de respeito chamar de mudo. E outra coisa também é sobre a Libras, que a Libras ela é uma língua e muitas pessoas usam como linguagem e não se aplica uma linguagem. Ela diz que sempre nas entrevistas, nas legendas, né, das entrevistas na televisão, eles colocam a legenda errada, eles não pesquisam e aí divulgam. Então fica parecendo que a Libras é uma linguagem, não tem valor. E a Libras é uma língua como qualquer outra e ela tem muito valor. Então, ela diz que dentro da Libras tem sua gramática, tem sentimentos, tem expressões. Então, que é uma língua bastante evoluída, né? E é muito importante para a comunicação. Então, falta só esses ajustes para que as pessoas entendam e usem os termos corretos. Por favor, consertem
e usem os termos corretos, que a gente agradece muito. Ah, com certeza. Pode deixar. Tá vendo aí, gente? Como é importante a questão, né, da comunicação e da gente levar essa comunicação para as pessoas. Que a gente, muitas vezes, a gente tem essa falta de conhecimento. Então, como o conhecimento é importante e é necessário realmente a gente aprender em todos os âmbitos realmente da nossa sociedade, a sabermos como lidarmos com todas as situações e também com todas as pessoas. Muitas das vezes a gente, né, se preocupa muito em falarmos a questão também do negro, né? Tem algumas pessoas que dizem, não pode chamar a pessoa de preto e tudo mais, e aí às vezes a gente fica, né, naquela coisa de sabermos como falar. Então tá aí também um outro aprendizado também para a gente, né, de como sabermos nos portarmos para com as pessoas, né, realmente, né, que são surdas, a sabermos lidar e a tratá-las da forma correta. Muito obrigado realmente pela explicação. E Márcia, falando também um pouquinho desse excelente e maravilhoso, né, trabalho que vocês fazem, né, na AESOS, né? A AESOS realmente, né, que também é uma associação, né, que tem, né, como a sua missão, né, da nossa sociedade de promover a inclusão social, né, e também ações educacionais, de qualificação de profissional, também tem o seu lado social. Conta um pouquinho para a gente, né, sobre a instituição. A ESOS, ela é uma organização sem fins lucrativos, né, do terceiro setor. Ela foi criada por um grupo de mães de surdos, né? Está, inclusive, completando agora, dia 2 de maio, 24 anos. Então, esse trabalho ele foi iniciado para atender os filhos dessas mães na área educacional, né? O poder público não dava conta naquele momento, a proposta metodológica não atendia às necessidades dos seus filhos e elas acreditavam numa metodologia que é a metodologia que a gente adota até hoje na nossa escola, que é a metodologia bilíngue, né? Então a gente acredita que a Libras ela é a língua que o surdo, ele desde pequeno, aprendendo muito cedo, ele pode se desenvolver e pode crescer. E a instituição, inclusive, hoje tem um legado enorme nesses 22 anos de trabalho com a escola, né? Então, dito isso, a instituição, com esse trabalho educacional, em 2013, ela criou o Centro Educacional Surdo no Silêncio, que é uma escola de surdos reconhecida pela Secretaria, pelo Conselho Estadual de Educação, né? E que atendia a educação básica, que ia do Fundamental 1 até o ensino médio. Há uns 2 anos atrás, logo depois da pandemia, a gente encaminhou as crianças do Fundamental 1 para o município e hoje a instituição ela atende o Fundamental 2 e o ensino médio. É uma escola de surdo que trabalha com a metodologia na perspectiva bilíngue. Esse trabalho, inclusive, ele acontece em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, né? A gente agora está até aguardando a renovação do nosso termo de acordo, que a cada 2 anos precisa ser renovado. Então, para que esse trabalho, inclusive, ele continue, se faz necessário que a Secretaria de Educação renove com uma certa brevidade esse acordo para que os nossos alunos, inclusive, permaneçam e continuem estudando numa escola de qualidade que atende à especificidade deles. A instituição, inclusive, atende também a assistência social na assistência social a gente trabalha com o Serviço de Proteção Social Especial, em parceria com a SEMPRE, que é a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza do município, onde atendemos 200 famílias. Dessas 200 famílias, 180 são de famílias de crianças autistas.
Atendemos também a qualificação profissional, onde a gente trabalha com cursos de qualificação social e profissional, atendendo mais de 40 municípios no estado, e essas ações ela acontecem em parceria com a Secretaria do Trabalho do Estado, né, através do governo do estado, onde nós atendemos trabalhadores com deficiência e suas famílias, né? E na educação, a gente também faz o atendimento educacional especializado, em parceria com a SMED. Por quê? Porque tanto no estado como no município, a instituição atende no contraturno uma demanda que é da rede. Todas as ações desenvolvidas e oferecidas a esse público são gratuitas, né? O trabalho oferecido na instituição, as famílias não pagam absolutamente nada, é tudo gratuito. A nossa sede, ela fica localizada no bairro do Imbuí, né? Nosso Instagram está aí à disposição. E lá na nossa instituição, a gente tem uma equipe qualificada, humanizada, que tem como foco o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários do público atendido. Então, assim, a gente tem como meta acolher essas famílias e oferecer para elas o melhor que a gente pode, dentro da nossa experiência e dentro dessa caminhada que a instituição tem de 24 anos. Agora, no dia 7 de maio, nós estaremos realizando o seminário sobre autismo e família, né, onde a gente já vai atender agora, já tem 100 pessoas, 100 famílias inscritas nesse seminário, e é um seminário que vai estar trazendo profissionais renomados na área e vai estar falando também da nossa prática no dia a dia com as nossas crianças e com a família que são as famílias que são atendidas lá na instituição. É muita coisa, né? Gente, desde já, poxa, gente, desde já parabéns, né, por manter, né, essa instituição viva. E eu já fico já aqui, já também estendendo o apelo também, né, aos poderes públicos, né, gente que espero que possa sempre estar apoiando, né, quer seja realmente como a Márcia falou, né, nessa renovação de contrato, e também sempre podendo realmente apoiar essa instituição se manter viva, porque é muito importante, né, para todas as pessoas. Inclusive, né, como o Márcia falou, a questão também de família. Aí eu já queria saber um pouquinho também, né, da Dominique, né? Como é para você, né, Dominique, né, e seus, né, familiares, né, a questão da comunicação, né, de como é que, na verdade, eles encaram a sua surdez e como é para você se comunicar com eles? Tudo bem. Minha mãe, hoje, ela trabalha, né, como intérprete já. Ela estudou, fez faculdade de Letras Libras. Eu também estou muito feliz. E meu pai não sabe Libras. Eu fico triste, ele organiza um pouco, às vezes eu entendo, às vezes não. Mas também mas está no interior. Meu irmão também é ouvinte, ele conhece. Ele faz tipo sinais caseiros, né? Não sabe totalmente Libras. Mas a gente consegue se comunicar também. E meu irmão, o menor, que tem 14 anos, ele não sabe Libras também. Também não tenho muito contato, eu fico um pouco distante. Às vezes a gente se comunica pela forma escrita mesmo. Meus avós também não sabem sinais, mas sempre alguém da família, os irmãos ajudam na comunicação. Eu amo muito minha família, nós somos uma família bastante unida, nós temos carinho,
saudade também de algumas pessoas que estão no interior. E eu também, eu nasci ouvinte. Depois aconteceu que eu fiquei doente com meningite, e aí depois da meningite, eu quase morri, né? Mas aí tive surdez profunda, me recuperei, mas fiquei com surdez profunda. Mas aí eu continuei minha vida, os médicos foram informando, fiz tratamento com fono. Isso foi em Jacobina. Aí eu mudei aqui para Salvador, com esse foco mesmo, né, do tratamento, buscar coisas melhores. Eu agradeço muito a minha mãe por tudo que minha mãe fez por mim, tudo que eu sou hoje, assim, eu me orgulho muito da minha mãe, sou muito feliz porque minha mãe fez tudo por mim. Perfeito. Só isso. Que bom, né, que sua mãe, né, pôde também, né, fazer, né, essa faculdade, pôde também, né, entender mais esse universo para poder ter essa comunicação com você. E também já fico aqui também, ó, puxar a orelha aí, né, do seu pai aí também para poder aí se esforçar também para estar também aprendendo, né, essa linguagem tão importante, né, para melhorar, né, até mesmo, né, sabe, poder se comunicar, né, mais, né, com você e também com outras pessoas também, né? Então fica também esse puxão de orelha não só para ele, mas também para mim e para todas as pessoas também que estão nos assistindo, né? Vamos também, né, gente, não só nos preocuparmos, né, com inglês, espanhol, muitas vezes a gente fica tão preocupado com essas línguas, né, que são as mais faladas por mercado de trabalho e tudo mais, mas também a linguagem de sinais também hoje é muito importante também a gente também colocar, né, como também até objetivo, né, de vida social, né, para a gente estar aprendendo, certo? Márcia, você deseja a gente tentar fazer Sim. a substituição? Isso, eu vou tirar, vai trocar. Pode fazer. Certo. Deixa eu falar aqui com a. Ele até já chegou a mandar o convite, eu aceitei aqui, vamos ver se ele como é que está aqui conosco. Entrou? Sóstenes. Pronto. Oi. Pronto, boa noite, seja bem-vindo também. Falando um pouco também, né, da linguagem de Libras, né, sabemos que é uma língua oficial no Brasil, e essa língua, né, popularizou para a gente como Libras, né, porque é uma língua da sigla, né, da linguagem brasileira de sinais. Mas aí, nesse caso, né, Dominique, né, poderia explicar um pouquinho, né, para a gente, porque a Libras, né, as pessoas se confundem achando que é uma língua falada em todo o mundo. Né? E, na verdade, não. Cada país tem, no caso, uma linguagem de sinais, uma linguagem de sinais que se chama Libras, ou outro nome. Então, eu vou responder. Tem muitos ouvintes que eles perguntam isso, e eu vou aproveitar para poder apresentar para vocês aqui agora. A Libras, aqui no Brasil, é a língua oficial aqui do Brasil, e no caso tem o português, que é a única língua oficial brasileira, de fato, mas a Libras, ela não é realmente uma língua oficial, é uma língua reconhecida. A
Libras é uma língua reconhecida. Os surdos sabem, se comunicam, utilizam a Libras para poder se comunicar. Tem a gramática, a língua tem expressões faciais, então tem a sua complexidade. Então, a Libras, ela tem isso, mas no mundo inteiro não utiliza Libras. Tem esse mito, né, da utilização de Libras no mundo inteiro. É igual, por exemplo, aqui no Brasil, tem o português, mas na Inglaterra tem o inglês, então é igual. A Libras, ela tem mesmo a mesma comunicação. Em outros países, como por exemplo a Inglaterra, os Estados Unidos, melhor dizendo, tem a ASL. É uma língua de sinais própria dos Estados Unidos, a ASL. Eu não sei essa língua de sinais. Outros países da Europa também, por exemplo, como Portugal, também é diferente lá. A Libras utilizada lá é diferente. Ou a língua de sinais, melhor dizendo, utilizada lá é diferente. É uma outra língua. Então, no mundo inteiro é diferente. E no mundo inteiro tem muitas línguas de sinais, todas elas são diferentes. Ficou claro? Sim, Deu para entender? ficou, né? Como eu falei, gente, anteriormente, como realmente é importante, tá vendo aí? Até mesmo, né? Eu tinha essa dúvida, só vim saber após a pesquisa que eu fiz, né, para essa entrevista, e também muitas pessoas também achavam isso. Alguns amigos que até cheguei a perguntar só para poder fazer uma pequena enquete. Aí meus amigos, né, até falaram, não, mas a Libra fala em todo mundo. Aí eu, não, assista a live que vocês vão ver. Então, um grande esclarecimento aí que você trouxe aí pra gente. Uma dica também que eu queria passar por exemplo, os ouvintes têm o costume de viajar, muitos ouvintes vão para congressos em alguns países, para alguns eventos, em outras línguas, como inglês, por exemplo. Os surdos também fazem isso, eles combinam para poder se encontrar, se reúnem, e aí como é que eles vão se comunicar, utilizando várias línguas de sinais diferentes? Tem uma língua universal, que é utilizada, que é o Gestuna, que são sinais parecidos. Então, existe realmente essa língua de sinais. E é possível se comunicar por meio dessa língua de sinais. Parece um pouquinho com o inglês é o principal, parece um pouco. Eu aprendi um pouco lá no passado, mas hoje eu já esqueci já. Perfeito. Muito obrigado pelo esclarecimento. E, Márcia, a gente falando, né, um pouco, né, sobre a questão, né, das políticas públicas. Como é que você também, né, Márcia, como gestora, né, como é que você consegue enxergar as políticas públicas em todas as esferas, né? A nível federal, a nível estadual, a nível municipal, realmente, né? E também até mesmo da iniciativa privada, né? Com relação a contratações de pessoas com deficiência, né? Como é que você vê realmente, né? Tanto a máquina pública como a máquina privada hoje, né? Para a pessoa realmente, né? Que tenha deficiência auditiva. Bruno, as políticas públicas no nosso país, a gente não pode dizer que não houveram avanços. Até porque a militância das pessoas, do segmento das pessoas com deficiência é muito forte, né? Então, a gente tem no segmento pessoas realmente que lutam, são esclarecidas, brigam por seus direitos, propõem, né, leis, se articulam. Tem as instituições também que trabalham com pessoas com deficiência, que estão ali fortalecendo também esse segmento, esse trabalho. Mas a gente não pode esquecer que a gente precisa de maior investimento. A gente tem aí algumas legislações, porque as legislações brasileiras, elas são avançadíssimas, né? Se a gente for ler as leis, a gente vê que são perfeitas, porém precisam ser implementadas. Implementadas como diz a lei, e serem também fiscalizadas, né? Elas precisam ser acompanhadas, fiscalizadas e denunciadas naquilo que não está sendo correto, né? Nós temos uma lei brasileira de inclusão, que é de 2015,
a Lei 13.146, de 2015, que a gente chama de Estatuto das Pessoas com Deficiência. Antes dessa lei, nós temos a Convenção da ONU, né, que foi também pensado por todo esse segmento, né, não só do Brasil, mas de vários outros países. E existe um lema: nada sobre nós sem nós. Então, nada sobre as pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência, né? Então, a gente tem hoje pessoas com deficiência à frente de ministérios, à frente de superintendência, à frente de secretarias. Isso é um ganho para o movimento, é um ganho para o segmento, né? Mas a gente precisa de maiores investimentos ainda em relação às políticas públicas na educação, né? Na educação inclusiva, na educação bilíngue para surdos, na saúde, da gente assegurar a acessibilidade em todos os espaços para as pessoas surdas. A gente precisa ter pista tátil, a gente precisa ter mais material em braille, a gente precisa de implementar essas políticas de forma que chegue de fato às pessoas que mais precisam. A ESUS, o público que nós atendemos é um público em situação de vulnerabilidade, porque a gente também tem muitas pessoas com deficiência no nosso Brasil, que tem uma condição financeira, econômica boa, mas a sua maioria são pessoas que, de fato, ainda vivem do BPC, que tem muitas dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Nós temos uma lei de cotas, que é a Lei 8.213, de 91, completou 32 anos, que faz com que o empregador ele possa estar inserindo o trabalhador com deficiência a partir de 100 funcionários. Se ele tem de 100 a 1.000 funcionários, ele pode inserir na sua empresa de 1 até 5% de pessoas com deficiência. Mas o que a gente vê na prática são empresas que só faz cumprir a cota, que na verdade contrata, com 3 meses coloca esse trabalhador para fora, demite, ou emprega, mas não inclui, não favorece a ele um ambiente inclusivo, né? Esse trabalhador ele vai ficar ali eternamente ganhando um salário mínimo sem nenhuma projeção futura. Então, essas coisas a gente precisa estar melhorando e precisamos continuar, né, lutando para que essas políticas que já existem desenhadas no nosso país, que elas sejam de fato implementadas para todos, que ela seja uma política implementada com qualidade, que chegue realmente a quem precisa, né, dessas políticas. E que a gente chegue e também faça esse controle social, porque o controle social é fundamental para que essas políticas de fato aconteçam e sejam implementadas. A gente precisa estar sinalizando para o poder público, a gente precisa estar dialogando sobre as coisas erradas que estão acontecendo, né? Então, a ESA, ela caminha nesse sentido, né? De nós estarmos... Porque, assim, a missão da ESA, o propósito dela é promover a inclusão social das pessoas surdas e de suas famílias. Porque uma mãe que tem um filho com deficiência acaba abdicando da sua própria vida. Ela não é inserida no mercado porque ela não tem com quem deixar os filhos. E eu estou falando de uma camada da sociedade que vive em situação de vulnerabilidade econômica. Então, quando a gente fala em relação a essa camada que é grande, que é superior a uma camada que tenha, inclusive, uma condição econômica melhor, a gente precisa estar olhando para essas pessoas com mais atenção. A gente precisa estar possibilitando a essas pessoas um acesso à saúde com mais qualidade. Olha o número de crianças autistas que a gente está tendo, né? E essas mães, muitas delas sem laudos dos seus filhos, porque a saúde não dá conta. A gente não tem um número de psiquiatras, de neuropediatras que dê conta dessa demanda pelo SUS. Então, a gente precisa, inclusive, não é que não exista a política existe, mas precisa chegar mais perto dessas pessoas que, de fato, precisam. Gente, muito realmente, né? Muito bem colocado, Márcia, sua pontuação.
E mais uma vez, né, também deixo a minha externação, né, aos poderes públicos e também aos privados, que possam também realmente olhar tanto, né, para essa lei, dessa obrigatoriedade, como também, gente, que também tanto os poderes públicos e privados também olhem também para os outros funcionários. Eu digo isso porque uma certa feita eu fui no mercado e eu vi que a pessoa que era a empacotadora, ela tinha, né, ela era surda e a caixa não era. Então a caixa ficava ou seja, né, fazendo gesticulações, né, e as pessoas têm essa mania de ficar fazendo essa questão também da fala desse jeito, né, para tentando se comunicar com a pessoa realmente que tem que é deficiente. Então, ou seja, então a iniciativa privada coloca o funcionário, mas não pensa nos outros funcionários, né, que estão ali, que precisam se socializar e se comunicar com essas pessoas. Então, fica realmente também nosso apelo aqui, que pensem também nisso, e também fazer a inclusão, né, dessas outras pessoas, para que também aprendam também a linguagem, para também conversar e se comunicar com o seu próprio colega. Bruno, Certo? o compromisso da inclusão não deve ser só do poder público, tem que ser de toda a sociedade. A classe empresarial, ela precisa entender que ao inserir uma pessoa com deficiência, seja ela qual for a deficiência, ele precisa estar atento para desenvolver ações internas no ambiente de trabalho inclusiva e acessível. Não é o trabalhador que tem que se adequar à empresa. A empresa que tem que buscar formas de inserir esse trabalhador para que ele acesse esse espaço de trabalho. Né? Porque assim, ele tem a deficiência não vai sair dele. Se ele é um cadeirante, ele precisa de uma rampa, ele precisa de um banheiro adaptado. E isso não é só as pessoas com deficiência, é uma mulher grávida, é um idoso, é uma pessoa que torce o pé, que bota um gesso, enfim. Nós precisamos pensar num mundo acessível. A gente, quando vai hoje fazer qualquer coisa, construir um prédio, construir uma casa, a gente precisa pensar que se hoje eu sou jovem, qual o tempo que eu vou, qual a minha meta ficar nessa casa, até ficar idosa, então eu tenho que pensar nos ambientes acessíveis. É um pai que a gente tem idoso, é uma mãe que tem idosa, não é? É a gente mesmo que vai envelhecendo, então a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar numa sociedade acessível. É prédio, é cultura, é saúde, né? É justiça, é tudo. Então a gente precisa, se a gente pensar que a gente precisa de ter esses espaços com acessibilidade e que se eu sou empresário, eu vou contratar uma pessoa com deficiência, eu preciso estar oferecendo acessibilidade para ele. E eu preciso estar preparando minha equipe que está lá na empresa para receber essa pessoa com deficiência. Perfeitamente, realmente, essa colocação, muito, muito bem esclarecedora. E Dominique, nós, né, encaramos, né, vocês, professores de matemática, como os vilões, né? Eu digo porque eu mesmo, na minha adolescência, para aprender, foi uma dificuldade que até hoje ainda tenho, né? Então eu queria também saber de você, né? Como é para seus alunos, né, que encaram a matemática como uma vilã hoje em dia, né? Como é que você realmente consegue tornar a matemática para os seus alunos de uma forma mais leve? E como é que realmente a dificuldade também que eles enfrentam, né, para aprender essa matéria que realmente é uma vilã, né, que terrível para a gente? É verdade. Tem muito isso mesmo. Muitos têm medo de matemática, falam, enfim. É muito importante antes aprender o básico, né? E depois vai conseguindo evoluir, vai conseguindo melhorar. Eu fui adquirindo experiência na escola, na ESOS, há quase 2 anos já, ensinando os alunos do ensino médio, todos surdos, e usando sinais, eu escrevendo, enfim, nas operações matemáticas, né, utilizando sinais, e eu vejo
que eles conseguem aprender, eles conseguem responder, o contato visual existe uma comunicação. E eu não sou ouvinte, é verdade, eu sou surda, eu não ouço nada, sou surda de verdade, porque os alunos veem sempre o quê? Estão vendo ouvinte, professor ouvinte, estão acostumados com isso. É quando vem uma surda, professora de matemática, então eles gostam, né? Aí eu ensino para eles. Tem alguns surdos que dizem que amam matemática, mas que eu percebo que não amam nada, né? São meio fingidos, mas todos são bem inteligentes, que conseguem aprender sim, a disciplina, o ensino, eles conseguem sim, tiram dúvidas, o que está certo, o que está errado, eu dou apoio, a gente vai tendo essa interação, e eles vão progredindo, vão se desenvolvendo. Eu percebo também que com incentivo lá no ensino médio, eles aprendendo matemática, eles podem também fazer o Enem, eles podem estar preparados para isso, com a disciplina de matemática. Matemática é muito importante. Então, eu não ensino de uma forma adaptada, simples para os surdos, não, eu não ensino dessa forma, não. Eu consegui fazer faculdade, foi muito pesado estudar matemática na minha graduação, foi algo muito profundo, mas eu consegui, sendo surdo, eu consegui. Então, eu ensino para eles todo o conteúdo, eu acompanho, e é possível eles conseguirem também. Eu ensino para eles, eles aprendem, alguns conseguem de maneira natural. A comunicação por meio da Libras facilita isso. Alguns ouvintes também têm dificuldade, têm problema com a comunicação porque falam. Desculpa, está cortando um pouco aqui para mim. Vou tentar contextualizar. Mas os surdos, eles não são melhores e os ouvintes também não são melhores que os surdos, não. Todos eles são iguais. O conteúdo é igual para ouvintes e para surdos. Então é possível estar conseguindo, sim, se desenvolver dentro da disciplina de matemática. Eu incentivo isso para que eles experimentem, para que eles continuem treinando e no futuro eles consigam, os alunos da ESOS consigam fazer faculdade, outras coisas que eles queiram fazer como profissão, enfim. A maioria dos surdos trabalham de maneira simples, apenas em mercado, na área de serviços gerais. É possível que eles possam continuar aprendendo igual os ouvintes e consigam se desenvolver, ter um ensino superior, fazer faculdade, como engenharia, por exemplo, ou professor de Libras, professor de língua de sinais, outras disciplinas como matemática, enfim. É possível fazer isso. Então, com a língua de sinais, não é para desistir, é para eles continuarem tentando. Deu para entender? Tudo certinho? Sim, deu. E que bom, então, que você então, não é uma grande vilã, né? Você consegue transformar a matemática e suavizar, né, para seus alunos. Que bom mesmo, certo? Gente, eu tenho que dizer realmente uma notícia muito triste, né? Que realmente tudo que é bom dura pouco, né? Infelizmente, chegamos ao final de mais uma live aqui no nosso portal, certo? Eu quero dizer que eu estou assim, imensamente feliz, né? Pela primeira vez eu fiz uma live com pessoas participativas e pude trazer realmente esse assunto que eu sempre me inquietava muito e fiquei muito, muito feliz mesmo e gratificado, né, pessoalmente, por realmente poder abordar esse assunto e alertar as pessoas na sociedade, o aprendizado que a gente teve aqui hoje da forma de tratamento, poder alertar os poderes públicos, né, com mais iniciativa, né, para realmente as pessoas realmente com essa deficiência e também, como a Márcia citou, e todas as outras deficiências que pensamos, gente, em realmente, né, que vamos envelhecer, vamos também pensar realmente em lugares acessíveis. Então, tudo que foi colocado aqui hoje foi muito pertinente e gratificante. Quero agradecer imensamente a Márcia, a Dominique, a nossa primeira intérprete, a Cristiane Oliveira, também Cristiane, e também o nosso sócio também, que também deu esse grande apoio aqui para a gente, certo? E Márcia, pode agora ficar à vontade aí para fazer as suas considerações finais. E muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que
agradeço, Bruno. Estamos sempre à disposição. E o que eu desejo é que a gente continue nessa luta pela acessibilidade, pela inclusão das pessoas com deficiência e que juntos a gente possa lutar contra o capacitismo. Então, eu estou muito feliz de estar, inclusive, participando aí com essa moça. Para mim foi uma honra imensa estar participando com esses dois intérpretes profissionais maravilhosos, que a gente gosta muito, são profissionais competentes. E agradecer a você pelo convite e a todas e todos que ficaram conosco até esse horário. Exato. E Dominique também pode ficar à vontade de fazer suas considerações finais. Muito obrigada pelo convite, porque aqui teve muito conteúdo, muita informação, uma pena pela entrevista aqui, ao vivo, falando sobre a inclusão, esse processo que nos ajuda a abrir a mente, né? Essa interação que foi muito boa. Muito obrigado pelo convite, eu gostei muito. Fique à vontade para poder perguntar sempre, qualquer curiosidade sobre mim, a minha experiência, que você desejar, pode ficar à vontade. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez, gente, agradecido e também, mais uma vez, estender o meu agradecimento a Cristiane e também a você, o sócio também, que fez essa participação com a gente. Muito obrigado mesmo, gente. E hoje realmente vou assim dormir muito feliz. Boa noite a todos. Então, obrigada. Boa noite.